Fica à vontade, a igreja é sua. Muito obrigado, irmão Eupídio. Prazer conhecê-lo. Prazer conhecer a todos vocês. Um feliz sábado a todos os irmãos. Também é uma alegria poder, inclusive, reencontrar alguns rostos bem conhecidos, amigos que a gente vai conhecendo ao longo da nossa trajetória. Meu nome é Lucas. Eu sou daqui de Curitiba mesmo, talvez até pelo sotaquezinho já ajuda um pouco. Então, nasci aqui, não no calor que está fazendo hoje, mas no frio mais possível que vocês possam imaginar. Então, de certa forma, eu tenho uma inclinação um pouco mais para o frio do que para o calor. Mas está bem tranquilo. Eu sou daqui, tive toda a minha experiência de vida aqui em Curitiba. Recentemente, nesses últimos anos também, estive cursando a graduação em teologia. Eu já tenho também uma outra formação em administração e retornei aí no início do ano passado para cá. Desde então, eu estou mais como um pastor voluntário, ou seja, eu fico à disposição dos irmãos das igrejas que me convidam para eventos semelhantes a esse aqui ou outras coisas parecidas além de evangelismo. E atualmente, confiando que Deus dirige os meus passos, assim como os nossos também. Então, dessa forma, é um prazer estar conhecendo os irmãos aqui. Eu estive aqui uma vez, há mais de 10 anos, quando era a igreja antiga. Eu quero congratulá-los, porque esta igreja, com certeza, é resultado dos esforços de todos vocês e também dos propósitos que vocês têm. É possível perceber que vocês são uma comunidade organizada, que se esforça, que se dedica e, ao mesmo tempo, também é comprometida. E isso é muito importante. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã e eu quero convidá-los para abrirmos a palavra de Deus em Colossenses capítulo 2, versos 20 a 23. Carta aos Colossenses é conhecida como uma das epístolas da prisão. Tendo tido aí como autor o apóstolo Paulo, evidentemente acredita-se que ela foi escrita enquanto ele esteve preso na cidade de Roma por cerca de 2 anos. Então, a maioria é inclinada a aceitar que ele escreveu esta carta por volta do ano 62 depois de Cristo. Então, para vocês terem uma noção, os evangelhos foram escritos aí a partir dos 20 anos após a morte de Cristo. Então, esta carta foi escrita aproximadamente pelo menos 30 anos após os evangelhos, pelo menos, nessas circunstâncias. E assim como outras cartas, Paulo também expressa aqui o seu anseio, a sua saudade, a sua intercessão pelos irmãos. Também é importante frisar aqui, antes que leiamos o texto proposto, que Paulo não necessariamente teria sido o fundador desta igreja. E, ao mesmo tempo, também é difícil determinar a pessoa que tenha feito este esforço. Mas é certo acreditarmos que, sem dúvida alguma, ele era o pai dessa igreja, por conta do seu ministério, por conta dos seus conselhos, por conta das repreensões e advertências.
assim como de diversas outras igrejas em outras cidades. Nesse período, a igreja era primitiva no sentido de que não haviam estruturas como estas que nós temos hoje para nos reunirmos e adorarmos ao Senhor. Era algo bem mais doméstico. Por isso as igrejas elas eram conhecidas pelas cidades, ao invés de, por exemplo, bairros, como é o nosso contexto aqui em Curitiba, exemplo de muitas outras cidades. Eram verdadeiras famílias. E como vocês podem imaginar, todas as famílias têm problemas de relacionamento. E Colossos não era diferente. E vocês podem ver, inclusive, aqui, se vocês visualizarem a carta como um todo, poderão ter uma boa noção das dificuldades enfrentadas pelos colossenses. Também há eruditos que divergem um pouco com relação à data em que esta carta foi escrita. Ou pensando que talvez tenha sido escrita entre 58 e 60. E ainda há um outro pequeno grupo que entende que houve em um outro momento indeterminado uma outra prisão de Paulo, talvez em Cesareia, e que teria sido nesse período que a carta foi escrita. Mas a maioria entende, portanto, que foi no ano 62. E o mais importante é o contexto desta carta, o seu tema, e as orientações que Paulo procurou transmitir aos colossenses. Assim como diversos outros livros no Novo Testamento, existem duas ênfases em relação a Cristo. Uma em relação à sua humanidade e outra em relação à sua divindade. E nós vamos entender isso com a nossa leitura desta manhã, o porquê havia essas duas ênfases, intercaladas. Inclusive na carta aos Hebreus, que é bem mais extensa, também existe essa mesma ênfase, que nós estamos acompanhando na lição da Escola Sabatina. No capítulo 1 está enfatizada a divindade de Cristo. Ele é a expressão exata do ser do Pai. Já no capítulo 2, é enfatizada a humanidade de Cristo, assim como em outros versos nos capítulos posteriores, ressaltando a sua identificação conosco. E era importante essas duas ênfases, porque nesse período da era apostólica, assim como também acontece hoje, existiam tendências por parte de pessoas, por parte de grupos, a escolher um desses lados, principalmente por conta da influência da filosofia, grega principalmente, daquele período. Talvez os irmãos conheçam um pouco, pelo menos, das heresias cristológicas da era apostólica e também da era pós-apostólica, como é o caso do ebionismo, do docetismo. Cada uma delas, o resultado de um contágio de algum aspecto filosófico, não bíblico, não escriturístico, não baseado no Antigo Testamento, já que o Novo estava ainda em fase de produção. E dessa forma, aqui no capítulo 2, Paulo transmite uma orientação específica. Verso 20. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso,
Não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. Guardem bem essa expressão aqui. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Talvez nesta parte aqui, Paulo não tenha sido tão incisivo em sua fala como ele foi com os Gálatas, por exemplo. Já no início da carta aos Gálatas, Paulo faz uma séria advertência e emenda uma condenação contra o legalismo, esboçado na vida de judeus convertidos ao cristianismo e que, em seguida, a isso eventualmente, também se envolviam com o ensino. Vejam como é importante e fundamental considerar o papel do educador. Aquele que ensina, aquele que transmite conhecimento, ele pode contribuir para a edificação, como também pode contribuir para a ruína. Não só de uma pessoa, mas de uma sociedade como um todo. Não é de hoje que as pessoas vivem de influências e de serem influenciadas de alguma forma. Se nós estamos aqui hoje, inclusive, é porque, pelo menos até certa medida, fomos influenciados. Em primeiro lugar, por pessoas, para eventualmente entendermos que por detrás dessas pessoas havia um Deus que estava preocupado com a nossa vida, e através dessas pessoas passamos a conhecer quem é Deus e que Ele tem uma mensagem à humanidade. Então isso já destaca que todos somos influenciados. Entre os cristãos desse período, assim como também na nossa era, existem falsos mestres. Se existem falsos mestres, significa que existem aqueles que ensinam a verdade. Senão não haveria necessidade desse tipo de destaque, desse tipo de comparação entre falso e verdadeiro. Dessa forma, então, Paulo ele começa a transmitir uma orientação que não está necessariamente focada só neste assunto aqui, pois o contexto dela é bem mais amplo. Desde os primeiros versos aqui do capítulo 2, ele já está ressaltando a sua preocupação, a sua ansiedade, mas ao mesmo tempo também, mesmo em meio ao sofrimento, ele destaca a alegria em relação a essa integração com o corpo de Cristo, que é a igreja. Percebam que, de uma forma ou de outra, Paulo sempre busca salientar esse fato. Por mais defeituosa que uma comunidade possa ser, por mais problemas que existam entre eles, por mais que entre eles surjam dissidentes, ainda assim eles continuam sendo o corpo de Cristo. E ele deseja, e ele expressa esse interesse que todos sejam edificados. O mesmo assunto, a mesma temática de Efésios capítulo 4, onde Paulo deseja que o edifício, quando ele é bem ajustado, bem edificado, e também fala a respeito dos dons espirituais, eles que promovem a edificação do corpo de Cristo. A cidade de Colossos, ela não estava muito distante de Laodiceia. Inclusive aqui no verso 1, essa cidade é mencionada. Alguns acreditam que ela estava a
cerca de 13 quilômetros dali. E talvez esta carta, uma carta semelhante a esta, ou mesmo esta carta propriamente dita, também teria sido compartilhada com a cidade de Laodiceia, inclusive lida entre eles. Os problemas talvez não fossem os mesmos, mas eles precisavam também aprender grandes lições espirituais. Nós conhecemos a realidade de Laodiceia, exemplificada em Apocalipse capítulo 3, que inclusive representa o período o qual vivemos ainda atualmente até a segunda vinda de Cristo. Um período de apatia espiritual, um período de indiferença, porque é uma mistura entre o quente e o frio. Então existem os que são fervorosos e existem os que são apáticos. Existem aqueles que procuram obedecer à Bíblia fielmente, sem se desviar das suas orientações, e existem aqueles que relativizam os ensinos da palavra de Deus. Dessa forma, Paulo deseja que os colossenses vivam a plenitude da vida de Cristo. Inclusive, esta palavra aparece aqui em Colossenses, no verso 19, e também no capítulo 2, verso 9, destacando a plenitude da divindade de Cristo, que vem do grego pleroma, a plenitude do seu ser. Ou seja, não era uma simples emanação de Deus, uma luz projetada por Deus. Inclusive, na atualidade, alguns procuram, talvez até inconscientemente, enfatizar tanto a certos aspectos entre divindade e humanidade de Cristo, que chegam a pronunciar certas frases que são irreconciliáveis com o ensino da palavra de Deus em relação à natureza de Cristo. Enquanto uns advogam o pensamento que Cristo descartou a sua humanidade por ocasião da sua assunção, do seu retorno ao céu, outros chegam a afirmar que a sua natureza humana era um disfarce. Deus disfarçado de ser humano. E não é esse o ensino da palavra de Deus. João 1, verso 14, deixa bem claro a afirmação de que Deus se tornou carne para habitar entre nós. É o mesmo verbo tabernacular de Êxodo capítulo 25, verso 8. Deus não pediu mais um santuário, uma edificação. Ele mesmo se tornou ser humano para estar no meio do seu povo, cumprindo mais uma vez e de outra forma uma promessa que havia sido feita, um desejo de estar no meio do seu povo. E esse desejo não mudou, permanece. Deus quer estar, Deus quer continuar no meio do seu povo. E Ele o faz através da pessoa do Espírito. Como vocês podem ver ali nos capítulos 14 a 16 do Evangelho de João. Através do Espírito Santo, a presença de Cristo entre nós aqui, agora ao vivo, pessoalmente, é ainda mais real do que quando Ele inclusive estava aqui na terra, entre nós. Somente o Espírito Santo, sendo Deus, pode realizar tais coisas. E dessa forma, Paulo deseja que os colossenses, esta igreja, não seja mais atraída por filosofias, por ideias, por enganos, por coisas fantasiosas que circulavam no meio deles.
Uma delas, inclusive está retratada aqui, parece que no verso 18, era o culto aos anjos. Entre os colossenses não havia necessariamente o mesmo problema de legalismo que existia entre os gálatas. Mas as evidências apontam que havia uma mistura entre um tipo de gnosticismo com outras ideias. E essa mistura de filosofias acabou conduzindo, então, para tais ideias. O que era exatamente o culto aos anjos? Veja como eles pensavam de forma grega, baseados na filosofia grega. Deus é superior ao ser humano. Então, o ser humano é inferior a Deus. Mas os anjos são superiores aos seres humanos, embora inferiores a Deus. Percebem o raciocínio deles? Então, dessa forma, os anjos começaram a ser encarados como manifestações do próprio Deus. E dessa forma começaram a adorar os anjos como manifestações da divindade. E no Novo Testamento, inclusive no livro do Apocalipse, os anjos recusam a adoração. Apocalipse capítulo 19. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, adora a Deus. E Cristo, diferentemente disso, aceitou a adoração, porque ele entendia que, a respeito de sua divindade, aceitou a adoração de bom grado. Entre eles também havia a filosofia humana do ascetismo, que não é nada muito diferente de um esquema de salvação pelas obras. Nós cantamos inicialmente o hino intitulado Olha com fé para cima. Na era apostólica haviam muitas coisas que atraíam os olhares das pessoas que buscavam seguir a Cristo para as coisas deste mundo. Aqui no capítulo 2, nós lemos anteriormente uma expressão que eu pedi para vocês guardarem. Preceitos e doutrinas de homens. Verso 22. Sabe, tradição é uma palavra com significado neutro. Ou seja, a tradição não é positiva e não é negativa em si. Mas existe mais de um tipo de tradição. Existe aquela tradição que não nega a palavra de Deus. E também existem as tradições humanas. Cristo também destacou, inclusive o Evangelho de Marcos enfatiza bastante isso, a tradição dos anciãos, que também aparece em Mateus e Lucas. E essa tradição dos anciãos, ela contradizia os ensinamentos do Antigo Testamento. Como enfatizei no início, o Novo Testamento ainda não estava concluído. E o que era a tradição dos anciãos? Era a interpretação dos judeus da lei de Moisés e da Torá como um todo. Os primeiros 5 livros da nossa Bíblia. Ou seja, não eram os 5 livros de Moisés propriamente ditos, mas era a forma como os judeus interpretavam isso. Na ânsia por serem mais fiéis a Deus e apagar o passado, colocando uma pedra em cima do passado em que foram exilados na Babilônia. Eles criaram um grande conjunto de tradições. Agora nós realmente vamos obedecer a Deus a qualquer custo. Esse era o pensamento, a mentalidade deles. Não necessariamente por amor, eventualmente, mas simplesmente para não terem que sofrer as consequências que sofreram no passado. Dessa forma, somente para a lei de Deus
os 10 mandamentos, havia um total de 613 regras ou normas, como se fossem adendos a uma constituição, como se a lei de Deus necessitasse de tais regras para ser compreendida, para ser obedecida pelas pessoas, sendo que, na verdade, acabou se tornando um fardo. E, eventualmente, com o passar de alguns séculos a mais, nós temos aí o cenário criado dessa transição do sábado para o domingo. Porque obedecer à lei de Deus, guardar o sábado, é difícil, é penoso. No dia de sábado, segundo a tradição dos anciãos, você não podia andar mais do que o percurso de um sábado, cerca de 1 quilômetro. Você não poderia nem mesmo cuspir ao chão, porque você estaria regando, e isso era considerado trabalho, entre tantas outras coisas. Porque os discípulos foram repreendidos por estarem colhendo cereais, espigas. Isso também era considerado trabalho. E isso se tornou penoso para as pessoas, de tal forma que entre os colossenses, assim como também havia entre os gálatas, tinha um ensino que para você ter acesso a Cristo, para você ser salvo por Cristo, você precisa realizar, você precisa fazer os rituais, participar dos rituais. Principalmente um ritual chamado ritual da circuncisão, que foi instituído por Deus, mas que alcançou a sua finalidade em Cristo. Inclusive aqui nos versos 12 e 13, nós encontramos aqui, assim como também está lá em Romanos capítulo 6, versos 2 a 4. O batismo como a principal finalidade da circuncisão, que representa o coração convertido daquele que aceita a Cristo e o Evangelho em sua vida. Dessa forma, com base nisso, Paulo ensina os colossenses, assim como outras igrejas, vocês não precisam mais viver segundo os rudimentos deste mundo, segundo as filosofias dos mestres que estão por aí, segundo a tradição dos anciãos, para ter acesso direto a Jesus Cristo, para ser salvo. E sabe, queridos irmãos, esse mesmo perigo existe hoje entre nós. A maioria entende e aceita que, após termos sido justificados pela fé, recebemos o perdão, e então é lógico que isso não será alcançado por obras. Mas o perigo não para por aí. Quando passamos a viver em santificação, estamos nesse processo atualmente. Muitos são tentados a entender que é através do vegetarianismo, que é através da guarda do sábado, assim como do restante da lei, que é através da filiação à igreja como membro, que é através do dízimo e das ofertas, e de várias outras coisas, eu posso ajudar Deus a manter a minha salvação. Parece brincadeira, mas é verdade. Existem muitos que pensam dessa maneira e advogam isso como um verdadeiro ensinamento bíblico. Mas, na verdade, não passa de salvação por obras. A salvação não pode ser nem alcançada e nem mantida através de obras. Em todas as etapas ou fases que a salvação vai acontecendo em nossa vida, nós sempre dependemos de Cristo. Tanto que dependeremos dele ao longo de toda a eternidade. A vida eterna que ele conquistou para nós e que teremos, jamais será nossa por natureza. Nós não temos como manter a salvação através de obras.
Mas entenda uma coisa, se você está realizando estas obras hoje, se você está obedecendo a lei de Deus hoje, assim como os outros exemplos que eu dei antes, significa que o Evangelho produziu frutos na sua vida. Significa também que você está permitindo que o Espírito Santo realize a sua principal obra em seu coração. Transformar o seu caráter. Já ouvi pessoas, e algumas até já me disseram que são adventistas de segunda, terceira, quarta geração. Já deram mais de 1000 estudos bíblicos. Alguns até com 2, 3 mil pessoas alcançadas para Cristo ao longo de sua vida. Quando ouço histórias assim, eu louvo a Deus, porque o Evangelho produziu frutos na vida dessa pessoa e isso influenciou muitas outras pessoas ao redor dela. Embora isso não seja suficiente para manter a salvação dessa pessoa, assim como das pessoas que ela alcançou para Cristo. Sabem o que é suficiente e o que é necessário? Submissão e dependência de Deus. Sabem qual é a única contribuição que eu e você podemos oferecer a Deus para a nossa salvação? É o nosso pecado. A única coisa que eu posso apresentar diante de Deus para contribuir com a minha salvação é o meu pecado. Porque dessa forma Cristo o tomou para si, em termos de condenação e culpa, e me concedeu, assim como também a você, o seu levíssimo peso de justiça. Não é muito melhor assim do que passar a vida toda num esforço, correndo atrás do vento, realizando boas obras com aquela mentalidade, não, eu preciso conseguir me esforçar para alcançar ou para manter a salvação. Você não precisa. Você pode obedecer a Deus e produzir os frutos do caráter de Cristo em sua vida, sem essa preocupação. Porque o Evangelho resulta nisso, em alegria, em amor, em santificação e em bênçãos para todas as pessoas que te cercam. Dessa forma, você não precisa se isolar nas montanhas, viver nas cavernas, para alcançar uma vida realmente santa. Existem relatos de pessoas que, mesmo vivendo em lugares extremamente isolados, ainda assim testemunham das lutas internas que vivenciam cada dia. As lutas continuam. O fato de nos isolarmos de uma sociedade corrompida não irá contribuir para que deixemos de ser pecadores. O problema está dentro de nós. Nós já nascemos com o defeito de fábrica. Por isso, dessa forma, Paulo ele alerta que essa falsa humildade, essa autopromoção de um culto a si mesmos, um tratamento austero do corpo, não contribui na luta contra as inclinações da carne. Talvez na sua Bíblia esteja aparecendo a palavra sensualidade. É a mesma coisa. Não contribui. Existem pessoas que procuram, assim como existiu entre os colossenses, procuram impor as suas ideias. Não, porque se você não guarda a lei de Deus dessa forma, se você não segue o mesmo exemplo do meu procedimento, então você já está em erro, você não está obedecendo a Deus corretamente. Quem disse que o padrão sou eu? Quem disse que sou eu quem precisa ser seguido, quem precisa servir de referência às pessoas
para que elas saibam e tenham certeza, não, realmente agora eu posso confiar que eu realmente sou um verdadeiro seguidor de Cristo. Não sou eu a referência. A referência é Cristo. Ele é o padrão. E o Espírito Santo atua em nós para nos transformar segundo esse padrão. Então você não precisa se submeter a um rígido autocontrole, uma rígida disciplina. Se você procura ser fiel a Deus e faz o seu melhor, que Deus seja louvado por isso e tenha certeza que isso é resultado do Evangelho na sua vida. A mensagem de Cristo está gerando frutos. Através desse tipo de imposição, quando as pessoas querem se projetar em relação aos seus ensinos, a ponto de se tornarem referência para o público, a partir do momento que elas relativizam a palavra de Deus, e isso é muito mais comum do que se imagina, elas estão promovendo um verdadeiro culto ao seu próprio eu. Nossa, está vendo aquele lá? É um verdadeiro cristão. Mas elas fazem isso para ouvir os elogios. E a partir do momento que ouvem as críticas, qual é a reação delas? É uma reação explosiva. Não, se você está me criticando, se você está me contradizendo, então você está contradizendo o próprio Deus. Podem acreditar, eu tenho tido contatos quase que diários com esse tipo de perfil. Pessoas que, ao se sentirem agredidas, é como se o próprio Deus estivesse sendo agredido. Enquanto a sua teologia não passa de uma leitura particular, distorcida do texto bíblico. O texto bíblico já não é mais considerado em seu contexto. E dessa forma, então, se criam as tradições humanas. E a partir do momento que essas tradições não são obedecidas, o que acontece? Não. Você está distante do caminho correto. Então esse era o tipo de perfil. Embora os aspectos mais detalhados do contexto sociocultural aqui dos colossenses seja impossível de determinar, mas nós podemos ter uma boa noção do que acontecia entre eles. E vocês podem perceber que o verdadeiro ensinamento dos apóstolos, ele continua aqui, porque a partir do momento que você deixa os rudimentos, você deixa as tradições humanas, você deixa as teologias particulares, as leituras que uma pessoa ou outra, não, eu entendo que a Bíblia ensina isso aqui, mas a Bíblia não está afirmando nada do que essa pessoa está falando. A partir do momento que você começa, depois que você foi convertido, a buscar as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, capítulo 3, verso 1, você ainda continua convivendo com essas lutas internas entre a velha e a nova natureza. Mas você percebe que acontece uma verdadeira transformação. Porque a partir do momento que você pensa nas coisas lá do alto e não das que são aqui da terra, capítulo 3, verso 2, significa que vocês morreram para essas coisas que viviam antes. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Em outras palavras, aqui está a promessa da ressurreição e de vida eterna em Cristo Jesus. Não é um cheque sem fundo, irmãos. É uma promessa. É uma promessa tão certa que no verso 4, Paulo afirma que quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Infelizmente,
Infelizmente, nesses últimos anos, vivemos a grande mistura de tristezas e alegrias. Talvez até mais tristezas do que alegrias. Infelizmente, tivemos muitas perdas. Perdas que para nós são irreparáveis. E é um sentimento justo. Mas tenha certeza absoluta de que, apesar destas perdas, todas essas pessoas têm as suas vidas escondidas em Cristo. Elas não serão esquecidas quando Ele voltar. Quando Ele tocar a sua trombeta de arcanjo que Ele é. E dessa forma todos aqueles que morreram crendo nele ressuscitarão. E também tenho certeza absoluta de que a vida de vocês também está escondida, oculta em Cristo, pela mesma promessa. Dessa forma nós não precisamos mais nos apegar a velhas tradições. E procurem entender que eu não estou me referindo aos 10 mandamentos, não estou me referindo aos ensinamentos e doutrinas bíblicas que são muito claras para nós. Mas estou me referindo àquelas velhas interpretações da Bíblia, aqueles velhos ensinamentos que mais nos distanciam de Deus do que qualquer outra coisa. No dia 5 de dezembro de 2021 foi lançado no stream Netflix um filme chamado Não Olhe Para Cima. Um enredo de ficção científica bastante interessante, um elenco também bastante prestigiado. E o enredo principal, apesar de um perigo iminente que estava para vir sobre a Terra, um grande meteoro prestes a se chocar, de 13 quilômetros, e que com certeza dizimaria a humanidade. As pessoas foram encorajadas a não olhar para cima. Ou seja, o problema está acontecendo, mas faça de conta que nós estamos vivendo uma vida normal aqui. Está tudo bem. Da mesma forma que nesse mundo existem muitas coisas que nos atraem a olharmos para qualquer outra coisa aqui, menos para a nossa esperança da segunda vinda de Cristo. E aí nesse meio nós temos as teorias, as filosofias, as ideias, que são pretensamente baseadas na Bíblia. Mas a Bíblia não afirma absolutamente nada daquilo que essas ideias afirmam. Por isso, que nós possamos olhar para o alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E dessa forma estaremos, sem dúvida nenhuma, livres desse perigo da tradição humana. Nós estaremos com o nosso olhar fixo em Jesus e não dependeremos de uma ideia exclusivamente humana. Estaremos procurando seguir o que diz a palavra de Deus. E gostaria de incentivar você a tomar uma decisão. A decisão de buscar entender a palavra de Deus como ela realmente é, como ela se apresenta. Está certo que nós somos seres pensantes, nós temos ideias, e até certo ponto a especulação inclusive é interessante como raciocínio. Mas que nesse ano que vai se transcorrendo, que o nosso objetivo possa ser o de submeter o nosso pensamento ao mais claro ensinamento da palavra de Deus. Tome essa decisão nesta manhã. Grande Deus, nós lhe agradecemos, porque nesta manhã pudemos estar aqui para adorar ao Senhor, para buscarmos entender a mensagem da Tua palavra. Também, Senhor, louvamos pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Com certeza, pode ser que entre nós, também entre pessoas que estão ausentes de nós, há aqueles que estão desanimados na fé, passaram ou estão passando por diversas lutas e problemas, já não estão conseguindo andar em uma linha reta, não estão conseguindo mais divisar as promessas da Tua palavra. Que o Senhor esteja ao lado dessas pessoas nesse momento. Esteja ao lado também daqueles que estão à beira também do desânimo.
que estão pensando que é como se o Senhor não existisse, ou como se o Senhor não estivesse mais fazendo nada. Que o Senhor possa se revelar a essas pessoas e lhes dar a certeza de que, apesar da demora, apesar das lutas, dos problemas, o Senhor tem um plano maior e o Senhor está atuando por detrás de todas essas coisas, visando um objetivo. Que o Senhor abençoe esta igreja. Aqueles que estão firmados na fé, que possam ser mantidos pelo Espírito Santo e conduzidos pela senda da verdade. Que tenhamos um restante de sábado feliz em tua companhia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.